Evangelho de João, capítulo 6. O texto da pregação dessa manhã vai dos versos 1 ao 12, mas nesse momento eu só lerei o verso de número 5. Evangelho de João, capítulo 6. Diz assim o verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Feche seus olhos. Senhor, nesse momento nós pedimos agora a Tua intervenção, o Teu falar diretamente aos nossos corações, de uma maneira exclusiva a cada um, que cada um aqui receba uma porção específica daquilo que o Senhor tem. Que seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações e que não haja nenhum impedimento. Te louvamos por esse culto, por tudo que já foi feito até aqui e tudo que ainda faremos, ó Pai. Tudo é para a Tua honra e glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante que aqui nós estamos diante, o texto todo, ele está diante da primeira grande multiplicação de pães e peixes. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que eles têm uma importância muito grande, uma vez que os 4 evangelhos vão registrar essa primeira grande multiplicação, assim como também vão registrar a ressurreição de Cristo. Então, há uma importância muito grande em nós olharmos para esse texto e termos cuidado e sermos zelosos em tentar entender, em compreender o que Deus tem para nós. Por isso, eu vou fazer agora a leitura comentada do verso 1 ao verso 12. E aí eu peço que você me acompanhe. Essas visões que os evangelistas elas trazem, ainda nesse ponto inicial, nós precisamos lembrar de uma coisa. Eles estão trazendo visões complementares sobre o mesmo fato. Eles estão narrando a mesma história, sendo que, devido à natureza que cada um dos escritores ali, e nós sabemos que quem escreveu as Escrituras Sagradas é o Senhor, mas através de homens inspirados por Deus. Então, cada um desses homens que foram inspirados por Deus, eles estão colocando um ponto. Por isso você vai ver que em alguns momentos eu vou navegar entre os evangelhos para nós tentarmos entender e compreender a grandiosidade desse texto. Diz assim o verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Vamos entender aqui, Jesus está no auge do seu ministério, o ministério está bombando, Jesus já fazia muitos milagres, e há uma multidão acompanhando Jesus. Jesus agora ele vai para um local um pouco distante. Ele não está aqui fugindo de pessoas, não, mas ele está evitando um confronto direto com Herodes, porque Herodes já está doido para acabar com Jesus. E Jesus sabia que se esse confronto fosse antecipado, ele poderia vir a padecer pela sua própria vida, mas ainda não era chegado o tempo. Então, por isso, Jesus está se afastando. Ele está procurando um local com menos visibilidade, onde ele pudesse, naquele momento, continuar com o seu ministério. Verso 2. E uma grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus, mesmo tentando se afastar, ele está sendo seguido por um número muito grande de pessoas. Há uma multidão que está acompanhando Jesus, e não pense você que aquela multidão era só de gente cheia de fé, era só de gente que estava ali pela mensagem. Não, o texto diz que era porque a multidão vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, ali atrás de Jesus, naquela multidão, haviam pessoas que estavam esperando que Jesus fizesse mais milagres. Sobretudo, eles já tinham visto isso em doentes. Irmãos, às vezes nós somos multidão, às vezes nós estamos esperando que Jesus faça coisas maravilhosas. Amém, Jesus faz. Mas o texto aqui, ele nos traz uma dinâmica um pouco diferente. E nós vamos falar sobre isso. Verso 3. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com os seus discípulos. Preste atenção nisso. Jesus sabia, Jesus não está sendo pego desprevenido, ele sabia que havia uma multidão, mas ele vai para um local afastado, sobe no monte e ele se assenta com os seus discípulos. Eu imagino ali Jesus sentado com os discípulos, ele abaixadinho ali sentado,
e ensinando aos discípulos, e existe nessa cultura a ideia do mestre tomar uma posição de ensino, e ele está ali trabalhando com os discípulos. Ele está falando sobre o reino, está falando sobre a mensagem, ele está orientando. E aí chega o verso 4. Estava próxima a festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo, o que ele viu? Uma grande multidão que se aproximava. Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Irmãos, se a gente faz uma leitura superficial, a gente acha que Jesus estava distraído, de repente ele estava ali abaixadinho, de repente ele olhou, ih, caramba, agora vem uma grande multidão. Não, Jesus não foi pego desprevenido. Jesus sabia e ele tinha exatamente o controle daquela situação. Mas quando o texto nos diz, levantando os olhos e vendo a multidão, o texto está querendo dizer que Jesus naquele momento passa agora o seu foco. Ele está focado no que está acontecendo além daquele grupo ali. Ele sabia que havia multidão, mas agora ele está atento àquelas pessoas, atento àquelas carências, atento ao que aquela multidão precisava. E aí ele faz uma pergunta que pode parecer até esquisita. Ele pergunta para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E aí eu recorro aos outros evangelhos. Quando eu vou em Mateus, no capítulo 14, verso 14... Mateus ele vai narrar esse mesmo fato dando a seguinte ênfase: Jesus teve compaixão deles, ou seja, em algumas versões ele foi movido de íntima compaixão. Jesus ele sente as necessidades, ele é tocado diante daquela multidão e ele curou os doentes. Então a ênfase de Mateus é o quê? É a cura. Em Marcos, ele vai dizer que Jesus teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes. Olha as ênfases diferentes aqui. Em Marcos, Jesus olha para aquela multidão e uma ovelha sem um pastor é alguém que está andando sem rumo, é alguém que está assim meio perdido, é alguém que não tem uma direção. Então o que ele faz? Ele ensina. Então os três evangelhos aqui trazem visões diferentes de um mesmo fato, mas um vai dar a ênfase na cura e o outro vai dar a ênfase no ensino. Meus irmãos, Jesus ele está atento a todas as necessidades daquela multidão, assim como hoje ele está atento a todas as necessidades da sua e da minha vida. Ele está atento às necessidades físicas, porque ele curava aquele povo, às necessidades espirituais, porque ele estava ensinando aquele povo, e também pelas necessidades sociais, porque aquele povo tinha fome. Jesus está atento a todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área da nossa vida que Jesus deixou de lado, que ele não esteja prestando atenção. E aí é interessante a resposta de Filipe. Filipe ele é questionado sobre isso, mas antes disso, o texto diz assim, verso 6: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Olha o que eu disse, Jesus já sabia o que ia acontecer e ele já tinha o plano. Eu não sei se você já usou esse método. Às vezes você quer ensinar alguém, às vezes você quer ensinar um filho, e aí você faz uma pergunta, mas você já sabe a resposta, você já sabe o que vai fazer, você já sabe que a pessoa vai tentar fazer alguma coisa e que às vezes vai dar errado. Mas você tendo o controle da situação, você faz uma espécie de pergunta ali que é didática. E aí? E sobre isso? Aí a resposta de Filipe, verso 7: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Então, diante dessa pergunta que é didática de Jesus, Filipe ele responde de uma maneira muito humana. Ele fala assim: olha, ainda que nós tivéssemos aqui 200 denários, e o denário ele era o salário de um trabalhador braçal. Então ele está dizendo assim, ainda que nós tivéssemos uma grande quantidade de dinheiro, ainda que nós saíssemos trabalhando, a gente não ia conseguir comprar pão para esse povaréu todo. E às vezes nós estamos dando para Jesus respostas que são muito humanas, porque nós temos dificuldades, nós temos carências em nossas vidas, e aí a gente fica, ainda que eu fizesse isso não ia dar certo, e a gente se agarra naquela resposta que é nossa, que é humana, e esquecemos que Jesus tem o controle de todas as coisas em nossa vida. E aí é interessante, verso 8: um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro,
tomou a palavra. Então, no meio daquela conversa, a conversa estava assim, pá, Jesus e Filipe. Aí vem um outro assim meio que de lado, ele toma a palavra e diz assim, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Eu não sei o que levou André a chegar até aquele menino. Na verdade, num dos evangelhos, ele vai dizer que os discípulos, dá a entender que os discípulos pesquisaram ali. Eu imagino, e aí sou eu falando, talvez aquela criança tenha chegado assim, viu aquele tumulto todo e falou assim, tio, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, será que isso resolve? Isso é bem a cara de criança, nós não sabemos como foi esse movimento. Mas, de fato, chegamos a um ponto que temos algo agora. Não temos dinheiro para resolver o problema que Jesus levantou. Lembra que foi Jesus quem levantou a questão da fome, a questão de alimentar o povo. E aí, então, não temos dinheiro, mas agora temos algo. Só que esse pão e esse peixe, ele é suficiente? Hein? Então, hoje nós veremos o que fazer quando se tem pouco. Chegamos ao ponto que dá título a essa palavra. O que fazer quando se tem pouco? Irmãos, todos nós passamos por momentos em nossas vidas, por situações específicas, onde nós temos pouco de algo. Eu não sei quanto a você, mas vira e mexe a gente tem alguma carência em nossa vida. No primeiro momento a gente pode pensar na provisão. Sim, a provisão aqui era o problema do texto. E parece que falta em alguns momentos coisas em nossas vidas, parece que não vai dar, parece que o mês está grande demais. Aí você fala assim, caramba, esse mês de junho está grande, né? Chega agosto, mas não chega julho, não é verdade? Se bobear, teve gente que falou isso aqui, porque é assim. Nós muitas vezes estamos olhando para o pouco que temos e não fazemos o que tem que ser feito com o pouco que temos. Às vezes nós estamos experimentando áreas da nossa vida como relacionamentos, onde o relacionamento está bem baixinho ali, está bem pouquinho. O casamento está bem pouquinho. Onde, sei lá, são tantas coisas e você talvez agora esteja identificando áreas da sua vida onde há pouco e você precisa de mais. Você precisa de um milagre do Senhor, de um suprimento específico do Senhor. Mas o que fazer quando se tem pouco? Nesse texto, então, eu quero trazer para a nossa meditação 4 princípios que Jesus apresenta. Verso 10. Mandem o povo assentar-se. Havia muita gente naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Irmãos, mais uma vez eu recorro aos evangelhos. Marcos 6 vai dizer assim: assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Presta atenção. Um bando de gente, um problema para resolver. Jesus levantou o problema. Não tem dinheiro, tem pouquinha coisa. Suprimento é bem baixinho. O que Jesus faz? O primeiro princípio que ele está nos ensinando é a organização. Ele manda sentar, todo mundo senta, faz o seguinte, divide aqui grupos de 100, grupos de 50, e ele organiza aquilo ali, os discípulos vão organizar aquilo ali, através da ordem de Jesus, de modo que a multidão agora, ela está alinhada, ela está coberta. Irmãos, você está sentado numa cadeira que está alinhada com a sua fileira, que ela permite que haja corredores aqui, e esses corredores foram a forma do seu acesso, esses corredores é por onde vai passar a ceia daqui a pouco, servindo aos irmãos. Por quê? Porque você está num ambiente que tende a ser organizado. Nós precisamos fazer da organização um princípio para as nossas vidas quando queremos experimentar o milagre do Senhor. Mas às vezes a nossa vida ela é tão desorganizada, mas tão desorganizada. Tem pessoas que têm a vida tão desorganizada e não é por falta de recurso, não. A pessoa tem recurso, mas a pessoa é desorganizada. E o documento do carro? Ah, não paguei. E tem dinheiro para pagar. Aí depois reboca, não sabe por quê, né? Aí não, varão. A pessoa não é organizada. Aí a vistoria do gás. Ah, isso aí ninguém olha, não.
Porque é uma vida desorganizada. O relacionamento. Em vez de tomar uma postura, como é que você está no seu relacionamento? Eu estou vivendo ali. Então por que você não casa? Não. A vida desorganizada. As finanças desorganizadas. Vive no cheque especial. Quanto é que você gasta? Não sei. Eu vou gastando. E quanto é que é a sua entrada? A minha entrada eu não sei também. Eu, às vezes entra, às vezes não entra. Falta de organização. E está aqui querendo experimentar o milagre do Senhor. Também é assim na vida espiritual. Às vezes nós temos uma vida espiritual muito desorganizada. Nós não estamos prezando pelo que é prioritário. Não valorizamos as disciplinas espirituais. Nós perdemos tempo com bobeira. Tem gente que vai pulando de galho em galho e vive na sua vida os reflexos de uma vida espiritual desorganizada. Já dizia minha avó, cada coisa em seu lugar. Só minha avó que dizia isso? Poupa tempo e muito falar. Minha avó dizia isso. A avó de ninguém mais aqui dizia isso. Mas ela falava. E é interessante porque cada coisa na nossa vida tem que ter um lugar certo. Nós temos que organizar e compartimentalizar o que precisa ser compartimentalizado em nossas vidas. Irmãos, eu tive que aprender muito sobre organização ano passado. Marília, minha esposa, ela foi chamada a fazer um curso, só que nós estávamos morando fora, o curso era aqui no Brasil. E depois de nós convencermos a mãe, que não queria abandonar ali o lar, porque ela sabia da responsabilidade que ela tinha e do índice que nós, da maneira como nós conduzimos as coisas, ela veio, passou 15 dias aqui no Brasil e nós estávamos lá. Agora eu estou diante de uma situação, eu sou agora o coordenador de tudo. Marília, quando foi para lá, ela precisou abrir mão de trabalho, abrir mão de tudo que ela fazia e dedicou-se muito a cuidar de nós. Por isso a gente conseguiu ter êxito no que nós fizemos. Mas e agora? 15 dias sem. E aí o que aconteceu? Primeiro dia, briga. Primeiro dia, briga. Choro e ranger de dente lá em casa. Foi assim, gente. É assim. Falta de organização. Então, vamos lá. Chama a tropa aqui. Vamos conversar. Vamos estabelecer regra aqui. É assim, assim, assado. Vocês precisam me ajudar nisso e tal. E aí criamos ali as nossas rotinas. Se você precisar sair, você tem que me avisar. Porque agora só tinha um. E esse um, ele trabalhava, ele estava envolvido com a igreja. E naquela época a gente estava organizando a primeira feira missionária lá fora de Missões Nacionais. Foi um negócio muito legal, mas estava envolvido com aquilo. E as crianças tendo os seus afazeres de escola, a participação na igreja, aquele leva e traz, aquela coisa toda. Gente, o que eu fiz? E quem me conhece sabe que eu sou assim, eu fiz listas. Então tinha na geladeira colado ali a lista do que tem que fazer. Tinha no armário a lista das coisas para comprar, tinha na porta de saída da casa a lista das coisas que eu teria que ter feito, era um cheque do que eu teria que ter feito, e aí tinha assim, fez o lanche do fulano, colocou na mochila, viu se está levando guarda-chuva, que não sei o quê. Gente, porque quem não tem a prática, precisa criar mecanismo de organização, e graças a Deus a gente passou bem. Só para vocês terem uma ideia, eu ainda fazia comida, mas a Esté ajudava, mas eu fazia comida. E tem um negocinho lá que eu gosto muito, que é uma couve de Bruxelas. Não sei se alguém conhece aqui, é uma couvezinha assim pequena, parece um botãozinho. Mesmo aquilo ali é gostoso demais. Mas ele é assim, se você faz bem feito, ele é muito gostoso. Se você faz mais ou menos, ele é muito ruim. E eu fazia minha marmita, que eu levava a marmita, aí botava lá, fazia a couve, chegava lá, o pessoal, caramba, tá cozinhando bem, eu tô, mas só eu sabia. E eu não dou o braço a torcer não, comi, estou aqui. Mas irmãos, quem não é organizado precisa desenvolver mecanismos na sua vida de organização. Aquela multidão, ela estava esperando as bênçãos de Jesus, mas Jesus está ensinando aqui que para que nós possamos receber a bênção do Senhor, nós devemos estar organizados.
Deus é um Deus organizado. Nós temos isso na criação. Gênesis 1, verso 4. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ele separou luz e trevas. No verso 7, ele vai separar as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima. As águas que estão debaixo e as águas que estão em cima, aquelas que nas nuvens. Enfim, verso 9, ele fala: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Ou seja, ele separou aqui, vamos juntar esses mares aqui. Perceba como é que ele está organizando a criação. Verso 14, haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Sirvam eles sinais para marcar as estações, dias, anos. Ou seja, Deus organizou esse negócio aqui tão bonitinho na criação. Aí vem a gente bagunça e a gente ainda quer bagunçar a nossa vida. Deus é um Deus organizado e Ele espera que eu e você sejamos organizados. Isso é um princípio para nós. Meu irmão, o que você precisa organizar na sua vida hoje a fim de receber a bênção do Senhor? Você consegue identificar áreas onde você precisa organizar algo na sua vida? É uma atitude sua. Mas o segundo princípio sobre o que fazer quando se tem pouco é a gratidão. E diz assim: então Jesus tomou os pães e deu graças. Isso está no verso 11. Meu irmão, eu preciso ser grato mesmo quando eu tenho pouco. É muito fácil ser grato quando eu tenho muito. É muito fácil ser grato, trazer uma chave de um carro aqui quando o carro é zero. Mas às vezes comprou um carro que não é zero. E aí, para que eu vou levar lá? Isso é gratidão, meu irmão. Se nós temos algo, seja muito ou pouco, isso passou pela mão do Senhor. É a boa mão do Senhor que nos sustenta, porque Ele tem controle de todas as coisas em nossas vidas. O texto, ele diz aqui, que Jesus pega os pães, e veja bem, Ele pega o pouco e agradece. Ele faz a mesma coisa com os peixes. A palavra que é usada para dar graças, nesse texto, é a mesma raiz de Eucaristia, que tem o significado de ser grato pela boa graça de Deus. É pela graça que eu e você estamos aqui hoje. É pela graça que eu e você temos um pouco. Tudo em nossas vidas é pela graça do Senhor. Não é pelo nosso mérito, não é porque eu tenha feito algo, mas é a graça do Senhor em nossas vidas. Então, mesmo quando eu tenho pouco, eu preciso ser uma pessoa grata. Eu preciso reconhecer que o que eu tenho vem do Senhor. E na noite da ceia, o Senhor usa essa mesma expressão. É a mesma palavra que está ali, quando Ele pega o pão e diz assim: na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. E da mesma forma, tomou o suco da uva e deu graças. Porque a provisão que o Senhor tem para nossas vidas vai muito além do que eu possa precisar realmente, do que eu possa imaginar. É pela graça que o Senhor provê tudo que eu tenho, é pela graça que Deus proveu Jesus, seu Filho, para entregar o seu corpo, para derramar o seu sangue, para que eu e você tivéssemos acesso reconciliados com o Pai. Não é por mérito, não é porque alguém fez algo, alguém trabalhou, não, é pela graça. A graça, então, quando eu reconheço isso, eu tenho um coração grato, e isso me ajuda a descansar no Senhor, isso me ajuda a desapegar do que é material, porque às vezes nós somos muito apegados a pequenas coisas. Eu tenho um pouquinho só, esse pouquinho aqui é meu, e aí a pessoa agarra naquilo e fica agarrado, e o Senhor fala assim: eu quero te abençoar, desagarra disso aí, seja grato. Irmãos, uma pessoa grata é uma pessoa mais legal, não é verdade? Porque gente ingrata geralmente é chata, não é verdade? Ô gente chata, esse povo chato, é o povo ingrato. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que é bom, que nós temos, vem do alto. Tudo que é dádiva, vem de Deus para nós. Filipenses 4, 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês.
Irmão, preste atenção, Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, irmãos, você consegue identificar nesse momento agora motivos de gratidão, mesmo em áreas que você acha que você tem pouco? Pensa nisso aí um pouquinho. Se você consegue identificar, eu quero te convidar a ter um momento com Deus. Isso é um exercício. Agradece ao Senhor agora. Em 30 segundos, seja grato. Áreas que você acha que talvez tenha pouco. Graças te damos todos. Devemos ter um coração grato. Então, qual foi o primeiro princípio que nós vimos? E o segundo? Terceiro princípio, repartir. O verso 11 diz assim: então Jesus tomou o pão, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Irmãos, preste atenção numa coisa, é interessante quando nós olhamos a narrativa dos outros evangelhos, Marcos vai dizer assim: partiu os pães, em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem ao povo. Marcos é mais específico nesse momento aqui de como se deu a multiplicação. Você já pensou em que momento o pão e o peixe foi multiplicado? Já pensou sobre isso? É interessante que aqui é uma dinâmica: organização, gratidão e agora o repartir, que começa com Jesus e aí vai para a mão dos discípulos e para o povo. Meus irmãos, observa uma coisa comigo: Jesus não pegou aquele pão, colocou lá no meio, abriu a roda e falou assim: vamos lá, discípulos, faz uma roda aí, vamos ficar orando aqui, Senhor, multiplica esse pão, e pedindo a Deus que o pão fosse multiplicado, até que um dado momento, começa a brotar pão e aquela coisa, beleza, gente, vem. Não foi assim. Perceba que a dinâmica desse milagre é muito específica e ela segue uma cadeia uma sequência lógica. Você organiza, você agradece, você agora reparte. Jesus, ele dá graças e entrega na mão dos discípulos para que os discípulos, naquele caminho organizado, comecem a repartir o pão. Irmãos, o milagre aconteceu durante o repartir. Já pensou nisso? Enquanto os discípulos estavam repartindo aquele pão, a coisa ia multiplicando. Irmãos, há um milagre no repartir. Repartir é um princípio que nós devemos observar. E aí, então, eu não estou falando aqui de repartir apenas finanças, dinheiro, mas eu estou falando de nós estarmos prontos a repartir quaisquer coisas que nós tenhamos. Tenha muito ou tenha pouco, o que você tem foi Deus que te deu. E Ele espera que você esteja pronto para repartir. Quando se tem muito é mais fácil. Quando se tem pouco é mais difícil. Porque a nossa sociedade, ela prega que farinha pouco. Não é verdade? A gente prega isso. A sociedade entende assim, mas no reino de Deus não é assim. Irmãos, eu quero deixar aqui duas questões para nós pensarmos. A primeira: o que eu tenho para repartir? Eu preciso saber. Eu só descubro o que eu tenho para repartir quando eu me organizo. Aí eu descobri, poxa, eu tenho isso para repartir. E a segunda: o que de fato eu tenho repartido? Nós podemos compartilhar bens, nós podemos compartilhar conhecimento. Tem gente que esconde conhecimento. Às vezes você chega num lugar para trabalhar e aí a pessoa
esse assunto aqui, esse assunto é com fulano. E aí você vai lá, fulano, me ajuda aqui. Aí, peraí, leva lá, faz o que tem que fazer, está aqui. Porque ele está retendo conhecimento. Irmãos, bobeira. Nós temos que repartir tudo que temos. Tudo que temos. Nós temos que repartir amor. Nós temos que repartir o nosso tempo. Aprender a fazer uma gestão melhor do nosso tempo. Quanto tempo a gente gasta com bobeira? Quanto tempo a gente gasta com coisas que não são importantes, que não são prioritárias? Nós devemos repartir o nosso tempo com alguém. Às vezes você parar um pouquinho, deixar a sua rotina de lado, atrasar um pouquinho o que você ia fazer, porque alguém ali precisava falar alguma coisa. A pessoa falou um negócio e você não fez nada. Você abençoa a vida da pessoa só por ter ouvido. Mas a gente às vezes é muito exclusivista com o que temos. E a gente compartilha então bobeira. A gente compartilha videozinho de rede social. A gente compartilha dancinha de videozinho. A gente compartilha briga. A gente compartilha discórdia. É por isso que fofoca anda rápido. É o princípio do compartilhar. Não, estou aqui compartilhando informações. E quando é uma briga, nossa... Gente, nós precisamos ser melhores gestores do que temos, porque senão a gente vive uma vida muito fútil. Mas para experimentarmos então a bênção do Senhor, eu preciso estar pronto para repartir. 1 Timóteo capítulo 6, verso 14, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Meu irmão, estar pronto para repartir, eu não estou falando aqui que a gente tem que sair daqui hoje e dar tudo que a gente tem e abrir mão de tudo. Não, a ideia não é essa. A ideia é nós termos uma atitude mental que nos previne e nos leva a estarmos aptos a repartir. Porque quando eu não coloco isso na minha mente, quando vier a situação, a primeira resposta que nós damos é não. Mas isso aqui, não. É o não. Agora, quando eu assumo uma atitude mental, dizendo assim, poxa, eu sou uma pessoa que estou pronta a repartir, e estou diante de uma necessidade de alguém, eu penso com mais carinho. Porque a nossa mente, ela tem um comando muito grande, e a nossa mente precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Atos 20, 35, a maior felicidade, em alguma versão vai dizer, bem-aventurado, é aquele em dar do que receber. É melhor dar, gente. Perceba que para que o milagre aqui que nós estamos olhando, para que ele acontecesse, foi necessário que houvesse o repartir. Então, nós vimos a organização, a gratidão, o repartir. E o quarto e último ponto que eu quero trazer aqui para o nosso pensamento é evitar o desperdício. Verso 12 diz assim: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Irmãos, o desperdício é um mal da nossa sociedade. Segundo a Organização das Nações Unidas, estima-se que 1/3 de todo o alimento produzido no mundo, ele é desperdiçado. E isso é apenas um dado de uma área, mas o desperdício, ele não é apenas de alimento. O desperdício, ele pode ser de várias áreas da nossa vida. Nós podemos desperdiçar dinheiro. Você já desperdiçou dinheiro? Você tem consciência que você comprou um negócio que não precisava? Você tem consciência que você gastou com bobeira? Essa risada aí é boa, hein? Olha Deus falando aí. Sabe, a gente compra às vezes umas bobeirinhas, uns penduricários, que não tem nada a ver. Para que isso, gente? Não é? Isso aqui, para que você vai levar isso? Não sei, mas eu posso precisar. Você está precisando? Não, mas não sei. E a gente é bom para desperdiçar dinheiro, né? Nós desperdiçamos tempo quando a gente gasta tempo com bobeira. A gente gasta às vezes mais tempo com a vida dos outros
do que conosco mesmo, do que com a nossa vida espiritual, por exemplo. Fica na internet olhando, o fulano está namorando agora com a ciclana. Você viu? Só porque ele é artista. Meu irmão, ele não está nem aí para a gente. Para quê? Nós desperdiçamos pensamentos, porque em vez da gente ficar pensando coisa boa, a gente enche a nossa mente de bobeira. Pensa coisa boa, meu irmão. A Bíblia vai falar que nós temos que trazer à memória aquilo que nos traz. Nós desperdiçamos palavras. Tem gente que gosta de jogar a conversa fora, né? Essa expressão, jogar a conversa fora, é uma conversa ao vento. Começa falando de futebol, passa pela economia, vai para a política, daqui a pouco está falando do vizinho, do cachorro, daqui a pouco está falando sobre o tipo de pulga que cachorro pode ter. Nós desperdiçamos a nossa energia. Nós desperdiçamos a nossa energia em situações que nós estamos investindo e que sabemos que não vai dar certo, sabemos que é perda de tempo, mas talvez por teimosia, talvez por uma série de motivos pessoais, a gente está desperdiçando ali e fica, e vai e não vai. É igual carro atolado, chega um ponto que você não tem mais que acelerar, porque quando você acelera, você gasta energia e se atola mais. Você tem que descer, analisar a situação, calçar, para que ele encontre uma aderência e ande. Você já atolou o carro? Amém? Cadê os homens aí que atolaram? Mulheres também, né? Eu vi, amém, isso aí, varão. Eu já enguicei uma vez, era um colega dirigindo, a gente enguiçou na cancela de linha do trem. E aí era um Fusca, e aí aquele nervosismo, tudo garoto novo, com 18 anos e tal, e aquele nervosismo, o cara ainda quebrou a chave do Fusca. Aí desce uma correria, a gente cheio de instrumento, desce, não vinha trem, mas desce aquela correria, empurra. Falta de planejamento, de preparo, mas desperdício de energia quando eu estou colocando as minhas forças em coisas que não precisam. A Bíblia nos mostra o exemplo do filho pródigo. Ele desperdiçou tudo que ele recebeu. E aí ele gastou tudo que tinha, está lá em Lucas 15, até que ele fica na miséria, e aí ele retorna. Então, meu irmão, Deus não é um Deus de desperdício. Eu lembro da história que está lá relatada em Êxodo, capítulo 12. O povo está prestes a sair do Egito, prestes a experimentar a libertação do Senhor. E aí o Senhor, ele ordena então que fosse preparado um cordeiro, seria celebrada ali uma Páscoa. Mas a orientação do Senhor, ele é muito específica. Ele fala assim, olha, se o cordeiro for demais para a tua família, chama o teu vizinho, porque ele teria que ser consumido integralmente. Então nós temos que consumir, temos que usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado, das bênçãos dele, integralmente. Jesus aqui no texto de João está nos ensinando que nós não podemos desperdiçar a bênção. Aqueles pães e peixes eram a bênção para aquele povo. E Jesus está falando assim, não desperdiça a bênção não, meu irmão. É pouco. Sobrou aqui, já experimentou a multiplicação. E às vezes alguns de nós, quando experimentam o muito, começam a desperdiçar. Então, não desperdiça aquilo que o Senhor tem te dado, não desperdice a bênção do Senhor. E meu irmão, se o Senhor tem falado ao teu coração, não desperdice as oportunidades espirituais que o Senhor tem te ofertado. Nessa manhã você tem uma oportunidade espiritual que o Senhor está te ofertando. Então, não desperdice. Seja grato, seja organizado, saiba repartir. Não desperdice a bênção do Senhor. Que o Senhor complete e cele a sua palavra em nossos corações.